Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Eu separei aqui uma tier list para fazer com vocês, que é uma tier list avaliando o desempenho dos calouros, né, nessa primeira parte da temporada. Eu já fiz uma tier list avaliando o desempenho dos times, né, indo para essa pausa pro All-Star, e hoje eu quero fazer isso com os novatos, né? Eu peguei aqui uma tier list com alguns dos principais novatos dessa temporada, e aí vamos aqui avaliar, né, como cada um tá sendo, né? Obviamente com base nos meus critérios, tá? E aí, se você discordar, fica à vontade para mandar nos comentários. Vamos lá, cara. O Ace Bailey. O Ace Bailey, ele teve um início meio complicado, né? Demorou para engrenar o arremesso dele, né? Começou muito mal, mas agora ele vem bem, né, cara? 11,7 pontos de média, 3,9 rebotes, né? Isso em 49 jogos, né? Nos últimos 11 jogos, ele tá com 16 pontos de média, né, chutando para 46,3% no geral. Então, ele vem mostrando evolução. Então, eu acho que o Ace Bailey, fazendo aí uma média do início da temporada para esses últimos 11, 12 jogos, eu acho que dá para dizer que ele tá indo bem. O Carter Bryant, ele ainda tá arrumando o espaço dele, né, no time do Spurs. Ele ainda não é uma peça fixa, né? Mas nos últimos jogos, nos últimos 4 jogos, mais específico, ele conseguiu, né, mais espaço, com 10 pontos de média, 4 rebotes, 0,8 roubos, 0,8 blocos, um aproveitamento de 42,9% para 3. Então ele tá numa crescente nas últimas rodadas. Então, eu acho que dá pra dizer que ele tá indo bem, vai. Não é não fede nem cheira. Tem outros novatos aqui que são mais não fede nem cheira do que ele. O Walter Clayton, que foi trocado pro Memphis agora, né, na troca do DJJ, ele dá pra dizer que é o não fede nem cheira. Em 47 jogos, são 6,9 pontos, 3,3 assistências, 2 rebotes, não vem tendo nenhum tipo de protagonismo. Então, acho que o Walter Clayton dá pra dizer que é o não fede nem cheira. O Nick Clifford de Sacramento, esse aqui eu vou dar uma moral, porque apesar do todo da temporada dele ser de só 6,6 pontos e 3,1 rebotes em 52 jogos, nos últimos 6 jogos ele vem ganhando mais destaque, ele vem tendo um papel mais importante nesse time do Kings. Nos últimos 6 jogos são 15,2 pontos de média, 3,3 rebotes, 3,7 assistências, 1,2 roubos de bola, um aproveitamento de mais de 43% para 3. Então, assim como o Carter Bryant vem num viés de crescimento nas últimas rodadas, o Nick Clifford também. Então, eu vou botar ele no indo bem. No indo bem, porque esses últimos jogos ele vem realmente tendo um protagonismo interessante. O Cedric Curry, para mim, tá indo muito bem. A temporada dele é excelente. É um cara que, depois de um início muito forte, nos últimos jogos ele não tá tão bem, tá? Mas ele, cara, tá tendo uma temporada são 13,3 pontos, 6,2 rebotes, 2,9 assistências em 48 jogos, né? Os últimos 8 não são tão bons, né? Ele tá com apenas 9,8 pontos de média. Nos últimos 8 jogos ele deu uma queda, mas no geral, eu acho que ele tá indo muito bem. Titular desse time de Memphis. Então, ele, apesar dele não vir bem nos últimos jogos, eu deixo ele muito bem, porque o início dele foi fantástico. E ele segue sendo um cara bom, segue jogando bem, apesar de não estar tão bem como esteve nas primeiras semanas de temporada. O Igor Damian, eu acho que ele tá indo muito bem. Tá, o Igor Damian é uma das maiores surpresas que eu tive nessa classe, né? Um cara que chegou tendo o arremesso como sua grande questão, né? Como seu grande ponto fraco. E é um cara que ele tá tendo o seu arremesso na temporada como seu grande ponto forte. E isso é muito louco, eu já falei várias vezes. Eu nunca vi isso acontecer com um novato. Um novato chegar com uma fraqueza muito clara e durante a temporada essa fraqueza virar seu ponto forte. É bizarro o Igor Damian, né? Um cara de 10,8 pontos de média com 39,6% para 3.
né? Jogando 46 jogos na temporada, sendo importante nesse time do Nets, né? Resolvendo alguns jogos, né? E quase resolvendo outros, né? Teve aquele jogo contra o Philadelphia, que ele teve aquele quarto período absurdo, né? Que ele meteu umas 3, 4 bolas de 3 seguidas no final do jogo e acabou perdendo no fim. Então é um cara que teve ótimas noites na temporada e tá tendo uma temporada muito sólida. Então o Igor Deming tá indo muito bem. Edcombe tá indo muito bem também. Inclusive vou botar ele até na frente aqui dos outros, porque pra mim o Edcombe só não tá aqui na prateleira Roy, porque essa prateleira já tem 2 vagas garantidas. Eu só vou colocar 2 caras aqui. Mas o Edcombe é o que tá mais batendo na porta, né? Apesar dele não ter conseguido manter o nível que ele apresentou na sua estreia, né? Pô, a estreia do Edcombe foi uma coisa assim, surreal. O moleque meteu simplesmente 34 pontos na estreia dele. Desde ali, ele não conseguiu 30 pontos em nenhum outro jogo, mas ainda assim teve atuações muito boas. Tá tendo uma temporada excelente, né? Tanto que ele lidera os novatos em minutos jogados. É o terceiro em pontuação com 14,9 e tá empatado em assistências com 4,2, né? Então, apesar dele não ter conseguido jogar no mesmo nível que ele jogou na estreia, ele ainda tá jogando um nível muito alto. E defensivamente ele é incrível, um absurdo atlético. O encaixe dele com o Maxey nesse backcourt do Sixers tá sendo muito bacana. Então o Edcombe, pra mim, ele tá indo muito bem, mas muito bem mesmo, tá? O nosso querido Noah Esseng, né? Que por alguma razão eu sempre confundo com o Asa Newell de Atlanta, não sei porquê, mas o Noah Esseng, esse sim, dá pra dizer que é o não fede nem cheira, né? Tipo, infelizmente ele acabou tendo que passar por uma cirurgia no ombro, né? Ele jogou apenas 2 jogos, então ele é o famoso não fede nem cheira. Esse aqui não dá nem pra... é o famoso Glória Pires, né? Não dá pra opinar sobre o Noah Esseng, não dá pra opinar. O Jeremiah Fears, eu acho que ele tá indo muito bem, tá? Na verdade, eu vou colocar ele no indo bem. Ele tá indo bem. Tá? Acho que a temporada do Jeremiah é boa, né? Ele jogou todos os jogos, né? Jogou todos os 55 jogos, né? 44 como titular. Recentemente ele foi pro banco, mas ele vem jogando bem, né? São 13,2 pontos por jogo. É o quinto em pontos por jogo entre os novatos. Então, ele dá pra dizer que ele tá indo bem. O seu parceiro, Derek Queen, esse tá indo muito bem. Pra mim, ele fica atrás do Edcombe. Mas, cara, temporada do Derek Queen é muito boa, né? Lidera os novatos em rebotes, em assistências também, né? Empatado ali com o Edcombe. Tá em sétimo em pontos, né? Com 12,2. E, cara, já entregou alguns triple-doubles. Inclusive, ele foi o primeiro pivô novato a ter um triple-double em muito tempo. E ele já conseguiu mais de um, acho que ele conseguiu o quê? Uns 2, 3 triple-double já. Ele é um cara que dá uma dinâmica bem legal pra esse ataque do Pelicans. O Pelicans é uma merda, tá? O Pelicans é uma merda, mas o Derek Queen, ele consegue fazer esse time ruim do Pelicans parecer um pouco menos pior, sabe? É um jogador muito inteligente, que encontra ótimos passes. O Zion, o Trey Murphy são jogadores que se aproveitam muito, né, dessa capacidade de achada do Derek Queen. Defensivamente ele é problemático e tudo, falta espaçamento, mas pelo QI de basquete que ele entrega, pela mobilidade dele e pelo o estilo de jogo dele em si, eu gosto bastante e pra mim ele fica aqui no muito bem. Cooper Flagg, indiscutivelmente, Roy, não tem como. Indiscutivelmente está na prateleira Roy. Não tô falando que ele é indiscutivelmente o novato do ano, porque pra mim existe muita disputa com o nosso mano com o Knipel, que eu já vou colocar aqui pra adiantar também, né? A temporada do Cooper Flagg, ela é absurda, sem dúvida alguma, né? 20,4 pontos, 6,6 assistências, 6,6 rebotes, 4,1 assistências. Um jogador que nos últimos 6 jogos tá com 32 pontos de média, com 7,7 rebotes e 1,2 tocos, chutando pra 52% no geral, 45 para 3. Tipo, o Cooper Flagg tá tendo uma temporada histórica, tá? É uma das melhores temporadas de calouro dos últimos anos, né? Eu coloco a temporada dele em pé de igualdade com a do Luka, tá? Eu sei que a galera vai discordar, mas pra mim, a temporada de calouro do Cooper Flagg não deve nada pra temporada de calouro do Luka. Não deve nada. Eu tô usando o Luka de exemplo porque foi o último grande novato de Dallas e toda a questão da troca, enfim. Mas pra mim tá em pé de igualdade.
com o plus do impacto defensivo do Cooper Flag, que é gigantesco. Então a temporada dele é histórica. O que esse moleque tá jogando é absurdo, né? Ele teve múltiplos jogos de 40 pontos, enfim. O mais novo a fazer isso. Tipo, o moleque é um absurdo, um avião. Mas o Conk Nippel, ele tá conseguindo ser tão impactante quanto o Cooper Flag, gente. Mano, o Conk Nippel tá com 18,9 pontos de média, 42,8% para 3. Ele caminha a passos largos para se tornar o novato com mais bolas de 3 convertidas no seu ano de calouro. Ele tá com 179, o recorde é 206. Ele fatalmente vai quebrar esse recorde, que é o do Keegan Murray, né, do Sacramento Kings. Ele vai quebrar esse recorde, entendeu? O Conk Nippel, ele é discutivelmente o melhor arremessador da temporada. Ele é discutivelmente o melhor arremessador de 3 da temporada, entendeu? E se o Hornets tá nessa fase fantástica desde janeiro, é por conta do Knippel, que pra mim é o jogador mais consistente desse time de Charlotte. Então, a temporada do Cooper Flag é maravilhosa? Nossa senhora, muita coisa. Mas o Conk Nippel não deve em nada pro Cooper Flag. Não deve em nada. E hoje, pra mim, tá? Isso aqui pode mudar no pós-All-Star, mas hoje, pra mim, a corrida do novato do ano tá assim, ó. Meu voto hoje seria Conk Nippel. Pelo impacto dele nesse Charlotte, pela consistência dele durante toda a temporada. Porque o Cooper Flag, ele teve ali umas primeiras 2, 3 semanas complicadas. Tanto que a galera veio chamar ele de bust, os caralho. O Knippel, ele não teve essa oscilação. Do jogo 1 até o jogo 53, né, que é o que a gente tá agora, jogou bem todos, entendeu? Então, hoje, o meu voto de Rook of the Year seria Conk Nippel. Mas com todo o respeito do mundo ao Cooper Flag, e eu tenho noção de que, se o Cooper Flag mantiver essa pegada nesse pós-All-Star, ele vai ganhar o novato do ano, tá? Até por toda a questão de hype, enfim, que obviamente conta. Mas pra mim, o Conk Nippel, hoje meu voto é nele. Pela consistência dele, pelo impacto num Hornets que tá entregando uma das suas melhores campanhas da história, assim, da história recente, pelo menos. Né? A gente não viu um Hornets vencer tantos jogos e engatar tantas sequências de vitórias desde a época do Kemba, entendeu? Então, por todo o conjunto da obra, o meu voto de novato do ano é hoje o Conk Nippel. Mas eu entendo que o Cooper Flag, pô, tá fazendo uma temporada histórica e quem achar que ele é o novato do ano, pelo amor de Deus, jamais vou discutir. Mas minha opinião é que o Conk Nippel hoje seria o novato do ano. Enfim. Hugo Gonzalez tá indo muito bem, apesar dele não entregar números tão expressivos, tá? O impacto dele nesse time do Celtics cara, é brutal. É brutal, né? É um jogador que eu não sei se ele ainda lidera, mas há pouco tempo atrás ele liderava os novatos em plus-minus. É um jogador que tem um impacto direto quando pisa em quadra pelo Celtics, na intensidade. É um cara que briga por todas as bolas. É um cara que ele ilustra bem o que é o Mazzulla Ball, sabe? Ele é o que o Joey Mazzulla quer. Briga por toda a bola, briga por todo o lance, briga por todo o rebote, briga literalmente em quadra com os caras, não se deixa diminuir por ser novato. Cara, eu acho o Hugo Gonzalez muito pica. Os últimos jogos dele, de fato, não são muito bons, né? Nos últimos 6 jogos ele tá 0 de 15 para 3, uma média de menos de 2 pontos por jogo. Mas ele segue tendo as intangíveis do Hugo Gonzalez são muito valiosas. E por isso, pra mim, ele fica aqui na prateleira muito bem. Dylan Harper é outro que também tá muito bem. Eu acho que o Ed Combe e o Derek Queen estão melhores do que ele. Mas o Dylan Harper tá tendo um ano também fantástico, né? Eu acho que se não fosse a lesão que ele teve, ele estaria mais bem ranqueado na briga por Sixth Man of the Year, tá? É uma temporada de 10,9 pontos com 3,7 assistências. Tá tendo um impacto muito positivo nesse time de San Antonio. O que tá pecando no Dylan Harper é o arremesso de fora, né? A bola de 3 dele não tá legal, tá chutando pra 25% pra 3, é pouco, ainda mais pra um guard e tal, pra um PG. Mas, cara, a capacidade dele de infiltração, de bandeja, cara, ele é impressionante, mano. Opera muito bem no pick and roll, muito bem no pick and roll, e a temporada é muito boa. Menos do que a do Derek Queen, do Ed Combe, do Flag, do Knippel, mas ainda assim é uma temporada muito boa. O Sion James não dá pra opinar, porque ele não tem tanta participação assim nesse time de Charlotte. Ele é um cara que
joga e tal, já foi titular em 18 jogos na temporada, mas, sabe, é um cara que ainda não se provou tanto. Então eu vou botar aqui no Não Fede Nem Cheira. O Trey Johnson tá indo bem, tá? Acho que ele tá tendo uma temporada bem boa, meio escondida pelo fato dele estar no Wizards, mas é uma temporada boa, gosto dele, gosto bastante do Trey Johnson. O Kalkbrenner tá tendo uma temporada boa também lá em Charlotte, apesar dele ter perdido espaço no time titular, ele ainda tá em terceiro em toda a NBA em porcentagem de arremessos com 75,5, é o segundo em tocos entre os novatos com 1,5 e o quinto em rebotes com 6, né, entre os novatos. Então, ele tá indo bem, na verdade ele tá indo muito bem. Eu vou elevar o patamar aqui do Kalkbrenner. O Maluat, infelizmente, ele tá no Não Fede Nem Cheira, porque ele não joga, o Phoenix Suns não põe ele pra jogar, ele só joga em garbage time, sabe? Joga muito pouco, fora da rotação, então ele tem que estar no Não Fede Nem Cheira, mas eu gosto dele, acho que ele tem um potencial escondido, que ainda não foi totalmente explorado. Moran Boyles tá indo bem pra cacete, tá aqui também nesse, acho que eu até coloco ele na frente do Cedric Cord e na frente do Dylan Harper, talvez. Não, acho que o Dylan Harper tá jogando mais que ele, mas o Moran Boyles tá tendo uma temporadaça lá em Toronto, peça importantíssima para esse time. Como titular, são 9,5 pontos, 5,8 rebotes, 2,9 assistências. É um cara que em 19 jogos tem 46 tocos e roubos de bola, né, combinado. E como reserva, ele tá até melhor, né? Como titular, ele tá tendo um impacto gigante, e como reserva, tá tendo um impacto tão grande quanto, até melhor no aproveitamento, né? Porque como reserva, ele tá chutando para 43% para 3. Então é um jogador que impacta em diversas formas dentro do jogo, é um cara alto, tem um tamanho posicional excelente, ótimo defensor, faz o trabalho dele no ataque, espaça a quadra, é atlético, é um jogador inteligente pra caramba. Então, Moran Boyles também tá tendo um ano excelente, gosto demais desse moleque. O Will Richards, ele tá indo bem, ele poderia estar indo muito bem se o Steve Kerr, né, desse mais oportunidades pro moleque, mas ainda assim ele tá tendo uma temporada boa, então eu coloco ele no indo bem. Foi importante em algumas vitórias do Golden State, então tem que ser dado o mérito, né? Foi titular em 15 jogos pelo Golden State, o que, se tratando de um time comandado pelo Steve Kerr, é muita coisa, né? Quanto tempo o Kuminga demorou pra ter 15 jogos como titular pelo Golden State? O Will Richard conseguiu no seu primeiro ano, então tem que ser valorizado o Will Richard. E o nosso querido Kobe Sanders, ele tá indo bem também, tá? Ele tá indo bem, acabou de ganhar um contrato garantido, né? Ele tava com um contrato two-way, conseguiu um contrato até o fim da temporada. Um cara que nos últimos 11 jogos como titular tem 11,5 pontos de média com 40% para 3. Então a temporada bem boa do Kobe Sanders, inclusive vai subir pro muito bem. Então, cara, pra mim é isso. Pra mim é assim que tá o desempenho dos principais novatos nessa primeira parte de temporada. Pra mim a disputa do novato do ano não sai desses dois. Mas a gente tem aqui um segundo escalão. Pô, absurdo, cara. Essa molecada que tá jogando muita bola. E que classe, né, velho? Já era esperada, né, que fosse uma classe muito boa. E de fato os moleques estão representando, estão se dedicando, ó, caramba, avaliando a dedicação dos moleques. Mas eles estão realmente se mostrando, essa era a palavra que eu queria, se mostrando jogadores de grande potencial, né? A maioria aqui vai ser titular por muito tempo na NBA. Essas duas primeiras prateleiras, todos esses aqui, eu vejo sendo titulares na liga por muito tempo. Alguns não são titulares hoje, mas eles vão se tornar titulares muito em breve e tem potencial aí de terem carreiras muito longas na NBA. E dessa terceira prateleira também, cara, é que alguns aqui não estão tendo algumas dores de crescimento maiores do que outros, né? O próprio Carter Bryant, o próprio Ace Bailey, né? Mas são caras de grande potencial. E até os que estão aqui no Não Fede Nem Cheira, eu acho que eles podem ainda dar certo. O Maluat tem um potencial muito grande. O Walter Clayton, eu gosto bastante dele. Acho que agora em Memphis talvez ele tenha mais espaço. E é uma ótima classe, cara. É uma ótima classe e muito bom mesmo. Depois de uma classe bem questionável no ano passado, a classe de calouros desse ano, ela é realmente boa. Galera, é isso, viu?